Muito bom dia, mais uma vez, sob as bênçãos de Deus nosso Pai, nesse amparo maravilhoso dos amigos espirituais em Jesus, Maria Santíssima, a oportunidade de estarmos juntos, de estarmos juntas, de estudarmos. E hoje, de um modo especial, numa lembrança antes do nosso estudo, porque a partir das 18 horas de hoje, dia 1º de janeiro de 2025, nós começamos um programa pelos 365 dias do ano, nos quais, às 18 horas, nós teremos uma homenagem a Maria sob os convites de Jesus, em que, por 8, 6, 5 minutos, estudaremos alguma coisa de elevação para o trabalho pessoal de cada um consigo, nesse espírito todo mesmo, de que, sob os cuidados de Maria, tenhamos coragem para fazer dos nossos dias um tempo diferente. E hoje, então, 1º de janeiro de 2025, nós precisamos lembrar que aconteceu 2020, 23, 24, encerramos 24, estamos entrando no 25, e isso é apenas um processo matemático. Por quê? Por que é um processo matemático? Porque é uma contagem natural e normal. Entretanto, e aí é que está a grande importância, é que os dias não são os mesmos. Já ficou tudo para trás e nós estamos recebendo toda uma oportunidade que nunca houve igual, que não se repete, e a cada dia oferecendo para cada um de nós algum trabalho espiritual específico. E o tema que nos designaram para o estudo hoje está perfeitamente implícito nesse sentido de renovação, uma vez que ele se chama ética, proposta e prática em reflexões. E aí nós vamos entrar em algumas situações meio filosóficas, mas é importante que nós conheçamos que a ética, ela deriva da filosofia e ela visa, vejam bem, determinar o modo mais proveitoso de se conduzir diante da vida. Então, tema altamente oportuno, iniciando novos dias de um novo tempo, e estudar um tema que vem determinar o modo mais proveitoso para que cada um de nós aproveite melhor, porque a sua finalidade é a felicidade humana. E veja, esse tema ética, nós não vamos encontrar nos textos de Jesus. Não vamos entrar em detalhe histórico aqui, mas não havia essa diferenciação ou essas expressões com significados específicos. Moral, era o que constava, era moral. Só que, no entender dos tempos, moral passou a ser conhecido como um processo que regulamentava as relações em determinadas entidades e agremiações. Há uma ética esportiva, há uma ética escolar, há uma ética comercial, enfim, cada grupo tem uma série de argumentos, leis, determinações que regulam o procedimento daquelas pessoas que são integradas ali.
Então eu posso ser uma pessoa altamente moralizada no meu contexto, vamos supor, profissional, e saindo dali, eu tenho outras formas de entender, de viver e de me posicionar na vida. Então, moral é exatamente o conjunto das crenças, das regras, das condutas que estão sujeitas às especificidades culturais ou históricas. Então, ela orienta o meu comportamento, ou o comportamento das pessoas, dentro de uma determinada sociedade. Ela é feita de normas, de regras, de padrões que são impostos às pessoas através daqueles objetivos que aquela entidade, que aquela agremiação tem ou busca. E isso é moral. Então nós poderíamos dizer, como alguém um dia já disse, que a moral é geográfica. Por quê? Porque ela é própria de cada situação que você esteja vivendo. Já a ética não. A ética trabalha com princípios universalmente válidos, e em que a minha forma de agir aqui ou em qualquer outro lugar, sociedade, pessoas abastadas, pessoas pobres, ambientes ruins ou ambientes bons, a minha formação ética é tão real que eu tenho sempre uma postura de ação, por assim dizer, que é construtiva e que exatamente não só me favorece, mas que favorece a coletividade em geral, né, e todos os seres vivos. Por exemplo, eu passo a ter o mesmo respeito que eu tenho com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que me são caras, com as pessoas que eu não conheço, eu passo a ter esse mesmo respeito com a natureza, mineral, vegetal, animal. De um modo específico, o meu posicionamento e a minha forma de ação é norteada por uma conduta específica com todos, comigo, com todos e em qualquer tempo e em qualquer lugar. Então, se nós formos estudar a fundo o Sermão do Monte, o Sermão do Monte é uma adoção perfeita, não só de princípios morais, da forma de você agir naquela determinada comunidade, como um receituário, digamos assim, ético. É um roteiro para toda a vida. O Sermão do Monte trabalha com convites éticos. Então, esse procedimento ético, ele, por si só, pela ação do homem consciente na sua forma de ser, ele promove o crescimento espiritual do indivíduo, porque ele passa a ter diante da vida uma atitude altamente responsável, irradiando de si toda aquela postura na qual você sabe que basta a presença daquela pessoa para que os ânimos se acalmem. Então, os códigos, assim por assim dizer, de ética são soberanos, né? E eles, agora tem um detalhe, eles não impedem o livre-arbítrio humano. Eu posso saber que eu não devo roubar, digamos aqui assim. Eu sei que eu não devo, mas eu posso. Certo? Então, os valores éticos pressupõem que você conheça
o princípio moral e haja eticamente. E nesse sentido, então, o mundo, nós podemos vê-lo como um espelho, por assim dizer, da escolha moral de cada um. Infelizmente, basta lembrar pessoas, por exemplo, agora, essa época que normalmente é entendida como um período de férias, que a pessoa sai da sua casa e para o local onde ela vai, ela não tem o mesmo zelo que ela tem na sua casa. Se ela vai na praia, ela deixa sujeira. Na casa, no local, no lugar que ela alugou para passar esses dias, ela não tem o mesmo zelo que ela tem na sua casa. Isso revela exatamente essa falta de entendimento ético que nós habitualmente temos da vida. Nós podemos ter um entendimento moral, mas não o entendimento ético. E em doutrina espírita, todas as vezes que aparece o termo moral, ele vem significando ética, que é por causa exatamente de que naqueles tempos não havia essa palavra. Em posturas diante da vida, em que antes de tudo está exteriorizado a consciência do ser, através de um amor desinteressado, que manifesta, e aí que vejam a importância, manifesta a essência do ser, a essência daquilo que eu sou. E é preciso que nós prestemos atenção, porque o indivíduo ético, em detalhes, ele não é uma pessoa incômoda, uma pessoa que parece estar querendo dizer para os outros, olha, eu sou melhor. Não, não, não. Isso é tão natural que ele não arrasta uma cadeira, que ele não bate uma porta. Não é para dar exemplo ou chamar a atenção de ninguém. É porque ele já se educou dentro de processos superiores àqueles do habitual, por assim dizer, né? E quem descobre, quem se propõe a cultuar em si os valores éticos, ele se torna incapaz de uma expressão grosseira, de uma forma de agir rude, exatamente porque ele sabe que a sua vida vale a pena pelos testemunhos de amor que ele dá. E exatamente nesse sentido é o ser que espiritualmente está se educando. E vejam que interessante, a sós ou socialmente. Ele não tem procedimentos dúbios quando ele está sozinho. E procedimentos montados, digamos assim, quando ele está com outra pessoa. Vejam como é interessante. Então, e aí nós vamos ver que os espíritos, então, na codificação, eles mostram que o indivíduo ético tem uma distinção clara entre o bem e o mal, e a doutrina espírita usa todo todas essas premissas da ética no livro terceiro das leis morais, nas quais ele exatamente fala da adoração. E veja bem, o interessante é que todas essas leis não existe, eu vou viver essa, agora eu vou viver aquela agora eu vou viver aquela outra. Não, elas são 10
e funcionam conjuntamente. As leis elementares de adoração, conservação e destruição, as leis estruturais de liberdade, igualdade, reprodução e as leis de realização, que são de sociedade, trabalho e progresso, justiça, amor e caridade. Essas leis, elas são, de certa forma, não existe assim, eu só vou agora viver a lei de adoração. Não. Você está, inclusive, entrando na lei de igualdade, na lei de liberdade, na lei de sociedade, na lei de trabalho. Ela é exatamente um complexo. E em O Livro dos Espíritos ela está dividida em 10 para que nós tenhamos mais possibilidade de que quanto mais detalhado for, mais eu tenha condição de entender que essas leis não atuam isoladamente, mas no seu conjunto, criando condições tanto para as relações pessoais, interpessoais, estabelecendo princípios em que as energias do espírito se canalizam para a realização do íntimo progresso e da evolução espiritual. Então, todo o exercício das leis da ética estão contidos em Jesus, quando ele ensina que só podemos fazer ao semelhante o que desejaríamos receber. Então, os espíritos em nada se afastam dessas situações, então dizendo que as leis naturais, as leis da ética, elas estão inseridas em todas as circunstâncias da vida. E a divisão delas, como a gente viu assim bem rapidamente, é uma divisão pedagógica para nosso entendimento. Então, fazendo um paralelo entre a moral cristã vivida e ensinada por Jesus e a moral detalhada pelos espíritos, nós podemos afirmar que ambos os aspectos, por assim dizer, nada se diferenciam quanto aos seus objetivos, quanto às suas consequências e quanto aos seus resultados, certo? Então, entender, inclusive, Deus como um pai, né? E que exatamente vem nos trazer essa posição providencial, despertando o homem para se entender como construtor da sua realidade, não mais por aquilo que de fora lhe é dito para agir assim ou de uma outra forma, mas para o despertamento de uma lei interna restaurada na pureza dos ensinamentos de Jesus e que fala exatamente desses posicionamentos éticos que são eternos, como tudo quanto emana de Deus. Veja bem, eterno, só Deus o é. E a ética é tão eterna quanto Deus, porque dele procede. Então, onde o verdadeiro aspecto do espiritismo é exatamente esse caráter exclusivamente ético, afirmando então aí o codificador que só Jesus postou um comportamento compatível, insuperável e adequado às necessidades humanas. Então, a doutrina espírita não se ateria, e isso é uma situação muito importante, aos atos da vida de Jesus, aos milagres, às predições que foram tomadas pela igreja como fundamento de seus dogmas, mas foi se ocupar do quê? Da parte ética,
terreno, vejam que interessante, terreno em onde todos os cultos podem se abrigar, qualquer que sejam as suas crenças, porque jamais foi objeto de disputas religiosas interessadas exatamente na parte ética que exige os posicionamentos renovados de cada um. Para os homens em particular, é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida privada ou pública. O princípio de todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça. E aí nós vamos então perceber que a ética é uma, entre aspas, moral universal. Recorda que nós vimos lá as várias formas de um agir moral. E a ética é uma moral universal. Esteja você aqui na China, na Rússia, em qualquer parte do mundo, encarnado ou desencarnado, ela abrange todas as circunstâncias da vida e é o princípio das relações sociais fundadas sob a mais rigorosa justiça. Então, ela não faz diferença de culto, ela não se detém aos convites, às propostas, ela se conduz sem pressão, por um dirigir íntimo de uma consciência que capta a lei de Deus, que vê Jesus como modelo e vivência dessas leis e age tranquilamente, como uma forma exatamente de exteriorizar aquilo que traz em si. Então, e vejam que interessante, o indivíduo ético, ele jamais se apresentará ou será uma pessoa deprimida, uma pessoa triste. Por quê? Pelas suas decisões livres, ele entende o momento social, o momento pessoal no qual ele vive. Ele rompe com o isolamento, com o egoísmo, por assim dizer. Ele se integra numa vivência nova, onde tudo tem valor. O nascer do sol, o entardecer, a noite que chega, tudo são aspectos que, na maior ou menor proporção, o impulsionam dentro desses aspectos novos que a visão ética lhe permite discernir. E é assim, nessa vivência, que ele passa a influir sem dizer uma palavra nos grupos sociais em que ele vive. E assim, em síntese, esse despertamento para as posições éticas torna-se um fluxo natural da forma de agir do indivíduo, que se exterioriza e determina os seus comportamentos, que são, sim, acima do tempo, mas que são imprescindíveis na nossa vivência, daqueles companheiros que estão, assim, afeitos, desejosos das superações. Então, nós voltamos a algo que começamos o texto quando dissemos assim, que existe, então, vou tomando o termo que era habitual no tempo, que existe sim uma moral única, aplicável a todas as situações, embora as respostas sejam gradativas ao desenvolvimento e trabalho pessoal de cada um. Não existe mais uma moral pessoal.
capaz de ser criada e vivida por uma criatura em um determinado núcleo, em um determinado grupo e com desrespeito aos demais. Não. O que existe é a constante elaboração, reelaboração dos valores, buscando identidade com a lei. E exatamente vivenciando o modelo que trazemos na nossa consciência desde o instante da criação. Então, nesse início do ano, embora as reflexões até possam parecer profundas, porque ela envolve realmente a filosofia, a busca do melhor, do maior, mas elas são amplamente necessárias. Porque, como nós vimos, a mudança dos anos que chegam é um processo matemático. Mas os dias que vamos desfrutar, a partir de hoje, 1º de janeiro, é um novo e, portanto, traz esse convite que, nesses 365 dias que nos são apresentados, nós nos construamos como personalidades éticas. Que assim seja, não nos esqueçamos que a partir das 18 horas, sequentemente, todos os dias, pelos 365 que vão ser oferecidos, teremos Maria sob os convites de Jesus. Que Ele nos abençoe, agora e sempre.